Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Isaías, nosso companheiro do advento, o profeta cujos lábios é ferido por uma tenaz. O Senhor lhe dá uma vocação. Vem a ele como um amor incandescente, e ele vê a si mesmo naquele lugar humano, demasiadamente humano, da fragilidade. O Senhor pede ao seu santo anjo que pegue uma brasa, daquela que faz encandecer os serafins, e toque nos lábios de Isaías. E a sua língua se desata, e ele se põe a dizer palavras que não são suas, mas aquilo que ele escuta do próprio Deus. Dizemos, anunciamos, profetizamos por apaixonamento. O profeta não é alguém que não consegue conter palavras dentro de si e assim padece de verborragia. Às vezes nós somos verborrágicos. Não, ele diz de uma palavra que não é sua, que lhe antecede, que acompanha e que o supera. Antes de tudo, os profetas fazem aquilo que o poeta, escritor Ariano Suassuna diz que é o grande desafio da vida, que é fazer das dores um assunto de beleza. Todos sofrem por conta do povo, sofrem não raro por conta das ambições e desmandos de um rei, quando não de uma rainha, sofrem por conta de si mesmo. Nós somos vítimas da gente mesmo, a gente se perde em si, se auto-sabota. Também os profetas são humanos, mas fazem das dores da vida um assunto de beleza. Isaías é um profeta anterior ao exílio, que tece grande parte da sua profecia durante o exílio e também é do pós-exílio. Então ele faz da dor de ser exilado, do desterro, da desolação em Israel, um grande assunto de beleza. E sem sombra de dúvidas, sem querer, obviamente, desmerecer os escritos dos outros Neviim, dos outros profetas, Isaías é aquele onde nós somos levados ao universo dos sonhos, a grande esperança de um novo amanhecer, que será diferente deste presente, que todos experimentamos de suor e de lágrimas. A profecia de Isaías, ela tem uma tessitura, ela tem um sabor, ele traduz como ninguém o que devemos esperar do tempo messiânico. Hoje estamos diante de uma das suas belíssimas páginas, tão conhecida de nós, tão reproduzida na arte, se torna até canção. Esta profecia de uma pequena haste, um tronco de Jessé, um rebento de onde decorre uma flor, está evidentemente apontando para o veio da casa de Davi, de onde vem o Cristo. E Isaías, neste capítulo 11, está cantando, poetizando, profetizando um novo Gênesis. A Bíblia está tendo que se haver com isso. Deus tinha um projeto, tanto que nos cria no jardim,
O nome do jardim é Éden. Éden, lugar das delícias de Deus. Ele vinha junto ao encontro do homem e da mulher na brisa da tarde. Assim diz, no sentido simbólico, metafórico, o livro do Gênesis. O homem se afasta de Deus por consequência do pecado, se arvora um conhecimento que não tinha, decai da condição de criatura amada, querendo ser como Deus. Então, este projeto divino com relação à humanidade se extravia. E nós passamos do jardim à travessia contínua de desertos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Na história de Israel, no seu exílio, no seu deserto, nos seus desencontros, há uma expressão paradigmática, há uma tradução concreta daquilo que é a vida de todo ser humano que vem a este mundo. Expulso do jardim, tendo que atravessar desertos à espera do amor. O ser humano é ser que sonha no abismo da vida com o amor. Então, aquilo que antes era um projeto, por consequência do pecado, tem que se fazer promessa. Isto ocupa espaço nos lábios dos profetas e particularmente Isaías. Não será possível aqui aprofundar, mas aqui está havendo uma grande revisão do livro do Gênesis. No Gênesis há Espírito que paira sobre as águas, agora o Espírito desce. No Gênesis há a instituição da paz, da harmonia entre as criaturas, cuja relação se desordena por conta do pecado. Aqui se fala do lobo e do cordeiro que passarão a viver juntos, da ursa e da vaca que passarão a pastar juntos, e da criança que poderá colocar, a criança de peito, poderá colocar a mão no buraco da áspide, da cobra, evidentemente num paralelo. No livro do Gênesis se diz que se institui por consequência do pecado uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Agora em Isaías se diz que quando vier o Messias, esta inimizade se dissolverá. A criança, ainda amamentando-se, poderá tranquilamente colocar a mão no buraco da serpente. Então Isaías está dizendo deste tempo messiânico. Mas vamos nos ater aqui a algumas imagens que serão úteis para a nossa reflexão. A primeira, no versículo 1, se fala desta haste, tronco de Jessé. Jessé era pai de Davi. Davi, rei de Israel, os anos dourados da história deste povo, o rei Davi. Tanto que ainda hoje, na bandeira do Estado de Israel, nós temos a estrela davídica. O rei Davi é o grande símbolo de um reinado segundo o coração de Deus. Evidentemente, segundo a narração estilizada das Sagradas Escrituras. Então se diz, um ramo sairá do tronco de Jessé. Eu sempre recorro a isso para entender o que é que Isaías está falando. É preciso ter vivenciado a experiência de cortar um tronco de uma árvore que está dando trabalho pelas suas folhas. A gente corta a árvore, o tronco, fica só uma parte. E se a gente não vigia, se é uma chácara que a gente tem e vai de vez em quando, rapidamente pode brotar dali um ramo, uma haste, e a árvore cresce de novo. Então Isaías está dizendo que a casa de Davi foi cortada, porque nós estamos no exílio, longe do templo, com medo de que as promessas de Deus possam ter falhado. E Isaías está dizendo, a semelhança daquilo que acontece com um tronco partido no meio, e dali surge uma haste, e desta haste, a partir da raiz, um rebento de uma flor, assim acontecerá com a casa de Davi, porque o Senhor Deus prometeu um reino para sempre e um trono que não se dissolveria. E sobre este irá repousar o Espírito do Senhor. O Espírito
no Tohu Bohu, quer dizer, no caos do livro do Gênesis, desceu sobre as águas para que elas pudessem fervilhar. O Espírito desce sobre Jesus no Jordão em forma de pomba, porque as pombas são insistentes nos seus ninhos. Então, se você for lá em 1 Samuel, Deus disse que derramaria o seu amor, a sua misericórdia. Isso é retomado também no Salmo 88 e 89, sobre o descendente de Davi, e jamais retiraria a sua misericórdia, o seu amor. Então é isso que Isaías está cantando. O Espírito descerá e repousará, encherá de novo a terra para restaurá-la, fazendo surgir um novo Gênesis. E no versículo 3 e 5 se diz, antes de tudo, de 3 a 5, se dirá que este que vem não julgará pelas aparências do que se vê, não decidirá como se ouve falar. Quer dizer, este juiz, rei justo, não será seduzido pelos ouvidos. A sina de quem está no comando é cercar-se de pessoas que só dizem aquilo que elas querem escutar. Toda vez que nós assumimos um posto de comando, seja numa pequena coisa ou uma grande função, nós estaremos sempre cercados de mariposas, prontas a dizer exatamente aquilo que a gente quer ouvir. E o grande desafio do poder é não ser traído e seduzido por pessoas que dizem exatamente aquilo que a gente quer escutar. Porque o poder atrai o pior, corrompe os melhores, e a sedução sempre começa nos ouvidos. Não será assim. Ele não irá julgar pelas aparências e por aquilo que ele ouve dizer. Ele traz a justiça para os que são humildes e traz a equidade para os pobres. Ele fustigará a terra com a força de sua palavra. Ele tem na cintura a correia da justiça e traz a faixa da fidelidade. Isaías está cantando um juiz que não se deixa levar pelas aparências, ao contrário dos juízes deste mundo. Nada que um burrinho de ouro não compre em Roma, lembra Hamlet? Tanto quanto também nessa mesma peça se diz que o preço do crime compra o juiz. Não raro é assim. Não no Brasil, é claro, essas coisas não acontecem com os nossos juízes e juízas aqui. Mas nós estamos dizendo de países onde há corrupção no judiciário. Basta ter uma amizade aqui, outra ali, apresentar uma coisa aqui, um embargo ali, um jantar ali, e aí se subverte uma sentença, ela caduca. Se tinha uma interpretação, aquilo que o direito chama de jurisprudência, e aí se deixa de ser prudente e se faz uma asneira. Então não será assim com esse juiz. Uma vez que ele estiver presente, a terra terá a plenitude dos carismas, o espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de ciência, de temor de Deus, irá encher, engravidar, plenificar a terra, de modo que este juiz será rei, este rei será juiz. Quero me ater aqui neste ponto. Por que é que se diz que aquele que vem como uma presença plena dos dons messiânicos deve ser juiz? Por que juiz? Por que o texto apela a isso? Vamos fazer aqui uma pequena regressão, uma pequena reminiscência. O nosso Estado brasileiro, nossa República, está baseada naquela divisão dos 3 poderes trazida por Montesquieu, que é filósofo iluminista. Antigamente, a função de legislar, executar e de julgar ficava toda concentrada no rei, apenas, naquilo que nós chamamos do grande despotismo, período das grandes monarquias na Europa. Depois, na Revolução Francesa e Inglesa, se entende que isso não podia ficar concentrado numa pessoa. Aí surge, sobretudo inspirado em Montesquieu, a divisão dos 3 poderes. Há um órgão que legisla, que é o princípio natural das leis, que regulamenta a existência de um povo. Quer dizer, existe uma nação,
A nação significa uma série de elementos que fazem pessoas, localidades, uma história se encontrarem. A partir desta nação se faz uma constituição, que é sempre a primeira de todas as leis, aquilo que o direito chama de princípio continente, que vai conter tudo aquilo que existe depois. Aquilo que se começa lá na Inglaterra com a Carta Magna, entregue a João, vai se desenvolvendo depois, e que chega às nações, sobretudo as ocidentais, como uma constituição da nação. Uma vez que a nação faz uma constituição, ali surge o Estado. E os Estados modernos são baseados nesta tríade. Nós temos aqueles que são os responsáveis por serem os desenvolvedores das leis, sendo a primeira de todas as leis a Constituição, de onde decorrem as outras leis. Logo em seguida, a partir desta lei, nós temos um órgão executivo que deve executar em função da lei. Se expede uma medida provisória, se faz um regulamento, o faz em função da lei, deve executar conforme a lei, porque esta, por exemplo, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Ninguém deve ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E para resguardar a lei e garantir o exercício justo da lei, existe o Poder Judiciário, que é responsável por custodiar a lei. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é supremo no sentido de que cabe a ele ser guardião da Constituição, cabe a ele ser a apelação máxima para que as querelas entre nós não cheguem ao infinito. Tem que ter um órgão supremo, não no sentido de que é maior do que os outros poderes, mas barra a questão, né? É aquele que tem a prerrogativa de dizer por último. E é também um tribunal especial, no caso do Brasil, aqueles que têm foro de prerrogativa de função. Por que fiz essa digressão? Porque compreendemos então que o judiciário, que é o último, primeiro nós temos a legislação, se institui a lei, se estabelece como essas leis serão executadas, e logo em seguida tem aquele que deve julgar conforme a lei, para ver se houve um desvio da lei, para garantir o cumprimento da lei. E aí o que nós dizemos? Que o judiciário, o poder judiciário, é aquele que está no fim. Mas o fim é também o começo, entende? Pode parecer que eu estou fazendo uma digressão, nós mineiros gostamos de curvas, mas você vai entender. É ao judiciário que nós apelamos quando nós queremos entender o fim. Onde é que termina a discussão, a querela? No judiciário. Mas é o judiciário que tem a função de lembrar o fim, que é a finalidade, entende? Alguém te roubou alguma coisa, você vai recorrer ao judiciário e ele irá decretar o fim. Olha, termina aqui. Quem te roubou vai ter que te pagar isso com esses juros e por aí vai. Mas esse fim é também o começo, porque é o judiciário que vai lembrar aquilo que são as cláusulas da Constituição, as leis, os códigos e por aí vai. Então é por isso que aquele que vem como Messias tem que ser juiz, porque nele se estabelecerá a paz, que é sempre uma consequência da justiça. Se há alguém que está devendo, se há um governo injusto, se há pobres sendo desfraudados nos seus direitos, será ele a colocar um fim nisso tudo. E a partir disso se estabelecerá a paz. Tanto quanto esse fim será uma recordação do começo. Porque Deus, ao criar o universo, ao criar todas as coisas, ao criar o homem e a mulher, nos criou para a justiça. O seu trono se apoia na justiça e no direito. Então nós vemos na primeira leitura, quanto no Salmo, quando se diz com poesia, nos seus dias a justiça florirá, grande paz até que a lua perca o brilho. Quer dizer, na ideia de que o templo é um ciclo contínuo e perene de repetições, é uma maneira que o Salmo tem de dizer que a justiça não irá se esgotar quando vier o Messias. E quais serão as suas características? Ele libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Quer dizer, nesse exato momento, alguém indigentemente está pedindo a justiça, seja num tribunal, seja como doméstica em casa, seja não recebendo salários justos
para cuidar dos seus filhos, seja numa confusão dentro do prédio, sendo prejudicado por alguém que não conserta o cano no apartamento de cima. Então se diz, quando vier este que é Messias, que é ungido, ele libertará o indigente que suplica. E se houver alguém que está sendo vítima da indiferença, e nós sabemos como dói quando a gente está precisando de alguma coisa, quando a gente tem que recorrer a um órgão público e não se sente escutado, quando a gente pede alguma informação e não tem quem a entregue, quando a gente se sente sozinho em lutas nossas, aí o Salmo diz, se há alguém que atravessa isso, vivencia o abandono, não ter quem por quem olhe por ele, ele será olhado e visto por esse Messias. Então ele terá pena do indigente, do infeliz, salvará a vida dos humildes. O Salmo está cantando aquilo que é uma grande tradução no Saltério. No Salmo 68, versículo 5, se diz que Deus é pai dos órfãos e das viúvas protetor. Quer dizer, órfão e viúva, categorias no Antigo Testamento dos desamparados, aqueles que são abandonados pela sociedade. Deus é pai destes que não têm pai. O seu amor nunca se cansa, não se esquece. Ele ampara a viúva e o órfão, diz o Salmo 145, faz justiça aos que se encontram oprimidos. Entende? Estas leituras, o tempo do advento, que é um tempo da promessa, está nos colocando diante de um Deus que não se esquece de nós. É o próprio Isaías quem vai cantar no versículo 49, a mãe será capaz de se esquecer? Ou deixar de amar um filho que saiu das suas entranhas? Eu vos digo, mesmo que exista acaso tal mulher, Deus se recordará de nós no seu amor. Nos seus dias a justiça florirá. Ainda no Salmo, já quase terminando nossa reflexão, o salmista diz, dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Ou seja, se a Constituição diz que todo poder, o preâmbulo dela, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, a Bíblia, como a Constituição de quem tem fé, diz que todo poder, toda autoridade, toda graça emana de Deus. E em nome de Deus deve ser exercido. O rei não pode se esquecer disso. Então, o salmista está clamando, concede ao rei, concede àquele que é o filho, descendente de Davi, os seus poderes, para que ele julgue com justiça e com equidade. Justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. A equidade é dar a cada um aquilo que lhe é necessário. Às vezes, a justiça exercida do ponto de vista do direito pode falhar. Eu gosto daquela frase na formatura dos advogados, quando se diz assim, luta pelo direito, mas se o direito falhar, defende a justiça. Então, o direito humano, ele é falho. Agora, a justiça de Deus, não. Aquela justiça que desce do céu. Não falha, ainda que tarde. O salmista está clamando por isso, que o rei seja um delegado de Deus, possa exercer em nome de Deus, seja um cabo seu, exerça o seu nome. E aí há uma série de expressões muito belas, que são expressões volitivas, que assim seja. E para entender isso, é preciso escutar os cantos, por exemplo, da Inglaterra. O cântico, por exemplo, Zadok the Priest, que é cantado na hora da unção do rei, se diz, May King live forever, que o rei viva para sempre. Ou então, no hino da Inglaterra, não é? God save the King, Deus salve o rei. Então é isso, o salmista está dizendo que o rei possa ter uma condição positiva para em sua ação ser um mediador da justiça que vem de Deus. Há um desejo por um tempo de paz e de justiça. E aqui termino dizendo que o desejo é uma expressão recorrente no tempo do advento, é um tempo de sobriedade, estamos de roxo, as flores são discretas,
para que a gente medite sobre os nossos desejos. Quais são os desejos que irão colocar em paz o nosso coração? Por isso que cantamos, ó desejado, ó esperado, vem Senhor, Maranata. Nossos desejos precisam de espaço em nós, ou seremos devorados por Ele, como vários reis e rainhas foram devorados pelos próprios desejos, e nós também, porque cada um sabe o rei e a rainha que traz dentro da própria barriga. É preciso que desejemos, ansiemos por realidades que ultrapassem o que nós agora vemos, porque o desejo alimenta a esperança, que inevitavelmente nos faz ter consciência de nossas faltas em nossa sociedade, em nossas relações, mas que devem, com a graça de Deus, renascer de nossas desilusões. Vem, Senhor Jesus, vem ao esperado, vem trazer a justiça e a equidade de que nós desejamos, e mesmo em meio das faltas, nos reconstruamos das cinzas de nossas desilusões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao céu nossas preces.